Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, um assunto que pode mudar a sua vida. É o que está fazendo você perder o jogo dentro dos seus negócios e você não avançar. Se você entender o que a gente vai estar falando aqui, provavelmente mude muita coisa no seu dia a dia. Muita coisa do que a gente vai falar que talvez doa em você, mas isso é muito importante para que você consiga sair desse cenário, né, desse cenário que você não está ganhando o jogo, e sim virar esse jogo e alavancar os seus negócios, ou mesmo você começar um negócio do zero, né, porque você provavelmente está fazendo algumas coisas aqui que a gente vai comentar. Esse é o Papo de Empreender de hoje, tá bem legal, fica até o final com a gente, que rola sempre aquele desafio, onde eu provoco vocês e a gente pode estar entrando em contato de forma gratuita e você apresentar aqui um resultado para que a gente consiga comentar em cima disso e te ajudar cada vez mais. Esse é o Papo de Empreender, fica ligado com a gente que tá bem legal e vamos lá direto ao assunto. Olha só, eu sempre gosto de começar provocando você. Você já se perguntou por que o teu negócio não está indo para frente? Você já se perguntou por que o teu negócio, por que você está perdendo esse jogo? E você não está avançando, é você que tem que responder essa pergunta. Sempre que você tiver alguma dificuldade, pergunte para você mesmo. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Ou o que eu não estou fazendo porque eu estou perdendo esse jogo? Porque eu estou ficando derrotado? Porque a resposta está com você. A resposta não pode estar em outros cenários. Você tem que parar com esse cenário de ficar se vitimizando, de ficar colocando a culpa em outras pessoas, porque a resposta está com você. A resposta está dentro de você muitas vezes. E é isso que você tem que fazer, sempre essa autorreflexão, essa autoavaliação. Sempre se questione nas situações complicadas da sua vida, nas situações complicadas do seu negócio, por que você não está avançando, por que não está dando certo, o que você está fazendo que você não está entendendo as regras do jogo. Eu sempre falo isso aqui. Você precisa entender as regras do jogo, você precisa saber que jogo você está jogando. Quando a gente tem as regras do jogo e a gente está sabendo que jogo que a gente está jogando, as coisas se tornam muito mais fáceis. E é isso que a gente tenta trazer aqui para você dentro dos nossos vídeos. Muitas vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, então precisa de uma mentoria. Então a gente tem esse cenário para ajudar cada vez mais vocês a realizar esse seu sonho, esse seu projeto de vida, muitas vezes, que vai alavancar não só a sua vida, como a vida das outras pessoas. Olha só a ideia não resolve absolutamente nada. Tem muita gente, tem alguns sócios, inclusive, que vem com a ideia, só que a ideia não resolve. A ideia não significa que vai ter sucesso. Você precisa dar mais passos para frente, porque aí sim as coisas vão acontecer. Ideias melhores acontecem muito melhores do que você está tendo hoje em diversos momentos do dia, em diversos momentos do minuto que está passando agora dentro desse vídeo que a gente está fazendo aqui. Então você não pode achar que a sua ideia é a sensacional, que é maravilhosa, que vai resolver um monte de coisa, porque você não realizou nada ainda. E é isso que você tem que encarar de frente. A ideia simplesmente não é absolutamente nada. Ela pode ser um indício de alguma coisa. Então você tem que realizar, você tem que colocar isso em prática. Essa autoavaliação é muito importante para você fazer. Porque a partir daí você vai conseguir melhorar alguma coisa. Porque começa tudo com você. Não começa fora de você, começa dentro de você. Quando você entende que a sua ideia simplesmente não é nada ainda, você vai fazer isso acontecer, você vai fazer isso se realizar. E aí você tem que enxergar que muitas vezes a culpa é sua. A culpa começa com você e você está culpando o país, você está culpando não sei quem, você está culpando o cliente que não te entende. Será? Por isso que a gente começa com aquela pergunta já no início, que é para você fazer uma autorreflexão, onde você tem que entender que a culpa é sua. Tá certo? O vídeo aqui não é para ficar te agradando. Se você não, se você acha que isso não faz sentido para você, você vai assistir um outro conteúdo que vai fazer mais sentido para você. Mas a sua ideia não está avançando, os seus negócios não estão avançando porque você não consegue entender isso. Porque você não consegue entender que é você que tem que modificar, que é você que tem que dar os passos, que é você que tem que correr atrás, que é você que tem que modificar todo esse cenário. Então você precisa enxergar sim que a culpa é sua. E olha só, no começo a gente vai falar aqui de falta de comportamento principalmente. Então você está com falta de liderança, você não está conseguindo liderar você mesmo, você não está conseguindo liderar os seus negócios, você não está conseguindo liderar o seu projeto, você não consegue entender que esse projeto precisa avançar e você é a parte importante desse projeto. É você que vai alavancar os negócios. Não é o terceiro, não é o cicrano, não é o sócio que você está tentando trazer para dentro do negócio para salvar o teu negócio. Porque quem tem que salvar o negócio é você. Você é o comandante do navio.
Você que tem que entender como que está esse navio, você que tem que entender onde que ele vai atracar, que cliente que ele vai atracar. É isso que você tem que buscar. Liderança é você exercitar aquilo que você planejou. Tá certo? Então aí vem a visão. Você teve a visão, você precisa enxergar onde que você quer chegar, quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos. Então você tem que deixar claro isso. Não é ficar achando que a ideia já está ganha, não, porque a ideia não está ganha absolutamente nada. Para que aconteça essa sua ideia, você vai ter que ter a visão lá da frente. Você vai ter que projetar isso lá para frente. E aí você tem que enxergar lá na frente como é que eu vou fazendo passo a passo até eu chegar nessa visão. Muitos empreendedores, ou principiantes de empreendedores, eles acham que as coisas vão cair do céu, que as coisas vão acontecer por si próprio. Sabe qual a diferença de quem tem sucesso e de quem não tem sucesso? De uma ideia de sucesso, de uma ideia de insucesso, vamos chamar assim, é a capacidade de realização, é a capacidade de liderança, de realizar as coisas, de execução, que é o que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Tá certo? E para isso precisa ter iniciativa. Todo dia de manhã você precisa acordar com iniciativa, com vontade de fazer, com pegada, com vontade de realizar as coisas. Caso contrário, não vai acontecer. Caso contrário, vai ficar passando tempo, vai ficar passando ano, e aí você vai começar a culpar todo mundo, enquanto na verdade a culpa é sua, porque você não tem a liderança, você não encontra visão dentro dessa liderança e aí você não tem iniciativa. Então modifica isso, realiza, faz as coisas acontecerem, entenda que você precisa fazer isso, que você que tem que dar os passos, os primeiros passos, tá certo? E aí você vai conseguir, de fato, ter um projeto de sucesso, você vai conseguir ter uma ideia de sucesso. Prioridade. O que é prioridade para você? Prioridade a gente sempre faz em primeiro lugar. Você não pode deixar isso para depois. Se a ideia é tão boa assim, você tem que realizar, você tem que executar, que é o próximo passo, tá certo? Então, o que é prioridade? Nada mais importante do que a sua ideia. Nada mais importante. Ah, não, mas eu tenho que manter, eu tenho que fazer outro trabalho. Então não é prioridade para você. Então é um passatempo que a gente fala. Tá certo? Então é importante. Você tem que ter essas situações dentro do seu dia a dia. Você tem que saber qual que é a sua prioridade. Então você vai fazer, ou você trabalha e depois executa, ou você faz aí um equilíbrio entre o seu trabalho e o que você precisa realizar. Tá certo? Mas você tem que colocar como prioridade. E aí largar algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas aí nos seus tempos livres, talvez. Prioridade é isso. Vem em primeiro lugar. O que é primeiro lugar para você? É desenvolver sua ideia ou é apenas um hobby? O que eu vejo muitas vezes é falta de prioridade. É falta de entendimento dessa prioridade. Porque se você tem tempo para sair, se você tem tempo para fazer qualquer outra coisa de diversão, você está trocando as suas prioridades aí. Então tome cuidado com isso. E aí, obviamente, que a execução é essencial. A gente já falou aqui, se você não executar, esquece, não é sinônimo de sucesso. Tá bom? Se você não avançar um pouquinho por semana no seu negócio, tem falta de prioridade e você não está entendendo a regra do jogo. Você não está entendendo a regra do jogo e aí eu sinto muito, mas o jogo já está perdido de fato. Então você tem que rever alguns conceitos, você tem que rever algumas prioridades, você tem que rever algumas necessidades suas aí, porque você precisa modificar tudo isso se de fato você quiser empreender, se de fato você quiser ter sucesso nos negócios. Caso contrário, esse vídeo não faz o menor sentido para você, e aí, como eu sempre digo, vá assistir outra coisa, porque vai fazer muito mais sentido, você vai ficar muito mais feliz, e eu tenho certeza que vai agregar muito mais valor em outro cenário para você. Agora, se você quer realizar, é aqui esse vídeo. É aqui que você tem que pegar essas situações, porque eu estou falando, essas situações aqui agora são de comportamento. Então eu estou falando de você. Você não está realizando isso. Não é outra pessoa, não é o governo, não é o teu sócio. É você que não está colocando liderança aí ativa. Você não está tendo visão, você não está tendo iniciativa, você não está tendo prioridade. Está doendo aí? Já doeu muito em mim também. Já doeu muito em mim. Quando eu entendi isso daqui, eu comecei a melhorar muito os meus resultados. Tá certo? Então é assim mesmo, tem que doer mesmo para a gente poder modificar. Caso contrário, vai ficar aí na zoninha de conforto, achando que está tudo bem, achando que está realizando algum grande projeto e na verdade você só tem uma grande ideia e que não serve para nada. É a pior coisa, é muitas vezes ter melhor uma ideia medíocre e ter realizado do que ter uma ideia grande e não ter feito nada. Tá, ok? Esse entendimento ele é muito importante. Você tem que entender a regra do jogo. É isso que a gente está colocando, e eu não estou falando isso porque eu estou praticando isso recentemente, não. Eu já pratico isso há muito tempo. Quando a gente entende a regra do jogo, é sinônimo de sucesso. Tá certo? Esses são os pontos no qual eu entendo que você tem que modificar. Obviamente que tem aí outros, como persistência, mas está tudo atrelado à liderança, à visão, à iniciativa e coisas do tipo. Tá bom? Elas acabam que meio que... eu podia colocar uma relação de 20 coisas que estão faltando em você, mas eu considero essas aqui as mais importantes em termos de comportamento para você modificar o seu dia a dia. Tá certo? Agora, outra coisa que pode estar faltando aí as questões relacionadas a negócio.
é ter claro a definição do seu negócio. Você precisa ter claro qual é o seu negócio, o que você faz, o que você resolve, que dor que você resolve, que problema que você resolve, que necessidade que você atende. Muitas vezes as pessoas, elas têm a ideia, mas elas não sabem o que estão fazendo. A ideia não é um negócio. Eu preciso transformar essa ideia em negócios. O que eu vou resolver? Que essa ideia resolve o que no meu cliente? Quem é meu cliente? E para isso eu também preciso ter claro o meu modelo de negócio. Eu preciso entender de que forma que eu vou faturar, quais são os processos essenciais para esse negócio acontecer, para essa ideia acontecer, por onde é que eu começo, de que forma que eu apareço para o meu cliente. Tá certo? E a gente tem aí um modelo de negócio, de que forma que eu vou ter receita, né? Porque eu vejo muitos negócios acontecerem e não tem forma de receita clara. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que se torna sustentável? Então tem que ter claro aí o que o meu negócio resolve qual o problema e eu tenho que ter claro qual é o modelo de negócio, de que forma que eu vou realizar essa ideia, tá certo? E aí a gente tem algumas ferramentas para isso e aí, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui pra gente, que a gente manda para você aí vídeos, já tem aqui na nossa página diversos vídeos falando sobre modelo de negócio. Você acessa lá ou você entra em contato com a gente aqui que a gente responde as suas dúvidas, tá ok? Outra coisa, muitas vezes essa ideia ela não é a melhor para se começar, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que modificar às vezes essa ideia, eu tenho que adaptar essa ideia para que o cliente compre, para que ele entenda o que é importante para ele naquele momento. Porque muitas vezes não adianta você querer vender algo que ele não está entendendo, tá certo? Eu vejo muitos empreendedores errando nisso, se tornando inclusive inflexíveis, não querer mudar, ficar ali rígido na sua ideia, fixo na sua ideia, e aí o que vai acontecer? O negócio vai morrer, porque ele vai acabar não entendendo como é que faz para entrar no mercado. Tem duas coisas que precisam acontecer. Você precisa entender o mercado, você precisa entender o cliente, né? E a gente está falando de mercado, entender cliente, e aí o seu cliente, né, ele precisa entender a sua ideia. A sua ideia precisa encaixar no cliente. E não é o contrário, não é o contrário. Não é o cliente se encaixar na ideia. E esse é um grande erro dentro do cenário. Tá certo? E a outra coisa que você precisa entender é que você precisa ser flexível. Porque isso não vai acontecer de uma forma natural muitas vezes. Você vai ter que entender o que esse cliente quer. Quando você entende o que esse cliente quer, você modifica o seu produto ou o seu serviço. Isso é ter flexibilidade. Ou, se você preferir, adaptação. Tá certo? Quem sobrevive dentro de um jogo de negócio, dentro da sociedade, dentro da natureza, é quem melhor se adapta. E aí faz parte do jogo você entender isso. Se você não entende esse jogo, você está perdendo o jogo novamente. Tá ok? Então é muito importante essa situação. Outro cenário é a paciência, porque para isso acontecer, muitas vezes, não vai acontecer de forma imediata. Você vai ter que gastar sola de sapato, você vai ter que gastar saliva, você vai ter que ir atrás do teu cliente. Não adianta ficar aí fazendo 2, 3 reuniõezinhas que não vai resolver. Você vai ter que entender muitos clientes, beirando aí pelo menos uns 100 clientes, aí, possibilidades de cliente, para você entender qual é esse cenário. Tá bom? E aí a paciência é essencial, o bom senso também, para você entender tudo isso, para você interpretar todas as informações que você vai captar, que você vai coletar, para você traduzir isso de forma eficiente, onde você vai conseguir melhores resultados. Tá bom? E aí, para finalizar, equipe, né? Se falta liderança lá atrás, provavelmente falta equipe aqui, porque você não sabe que você necessita de equipe para você poder realizar melhor. Você acredita que você possa ir sozinho. Dentro de um negócio, se você quer crescer sozinho, você não vai a lugar nenhum. Você até pode ir mais rápido, mas você não vai tão longe assim. Só com equipe que a gente vai mais longe. Então você tem que trazer para dentro do teu dia a dia pessoas que vão te ajudar, né? Obviamente que num determinado momento, mas sozinho não adianta. Você não vai tão longe. Você pode ir mais rápido, mas você não vai tão longe assim. Então traga equipe. E aí, obviamente, que você tem que trazer pessoas melhores do que você. Tá certo? Não fique trazendo pessoas medíocres para dentro do teu negócio, porque quando você traz pessoas medíocres, medianas, elas vão trazer mais problema para você do que solução. Então se liga nisso que é muito importante. Então você está com falta de equipe, você está com falta de entendimento do seu negócio, está com falta de flexibilidade, bom senso e paciência. Isso tem a ver com os negócios. Se liga nesses pontos, avalie, faça a sua autorreflexão e o desafio é o seguinte, olha só que coisa legal. Você vai se autoavaliar nesses pontos todos. Se tiver mais algum outro ponto, você também coloca aí, porque isso sempre é uma construção aqui em conjunto. Tá ok? Eu coloquei esses pontos porque eu considero importantes, eu faço isso comigo muitas vezes, né? Quase praticamente mensalmente eu faço isso para entender o que eu tenho que melhorar. Então você identifica aí 3 pontos que você tem que melhorar e faça um plano de ação. E faça crie ações para você melhorar
Olha, nessa questão de liderança eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê, e faça. Já começa a realizar amanhã, né, para você poder fazer as coisas acontecerem, tá ok? Então faça as coisas acontecerem. Mas é você que tem que fazer, é você que tem que se autoavaliar. Não é o fulano, não é o cicrano, não é o parceiro, não é ninguém, é você. Está nas suas mãos, está na sua mente tudo isso. É você que tem que fazer essa realização. Faça essa avaliação, crie esse plano de ação e mande para mim. Ou coloca na sua rede social e me adiciona, ou você manda um direct para mim em qualquer rede social. Eu vou estar te respondendo, eu vou estar colocando para você, olha que legal, você tem que melhorar nesses pontos, aí nesse ponto aqui você está legal, você colocou muito bem, eu vou estar te fazendo, né, uma mentoria para poder te ajudar. Então faça isso. Só depende de você. Eu estou fazendo isso de forma gratuita, eu poderia estar cobrando isso, né? Mas vamos ver se você consegue realizar isso. Tá certo? Porque se você não fizer nada, as coisas vão ficar do mesmo jeito. Se você acha que esse conteúdo é importante, divulgue isso para uma outra pessoa, porque vai estar fazendo a diferença dentro desse, né, do dia a dia dessas pessoas também. E eu quero ajudar, eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a vida das pessoas de forma aonde você passe a ganhar o jogo. Então faça isso que vai ser muito legal e eu tenho certeza que eu vou estar te ajudando muito. E para a gente finalizar, o momento reflexão. Sempre eu deixo aqui uma frase para você pensar durante a semana, pensar aí no seu dia a dia, o que você pode melhorar. Muitas vezes perdemos para nós mesmos. Muitas vezes. Ali eu diria que a maioria das vezes nós perdemos é para nós mesmos. Sabe por quê? Por falta de atitude. Por falta de atitude, por falta de não realizar, por falta de não fazer, por falta de liderança. Tudo aquilo que a gente falou aqui. Tá certo? Então o que você tem que fazer? Faça sempre essa reflexão. O que eu posso melhorar? O que não está acontecendo? As respostas vão acontecer a partir do momento que você fizer essa autorreflexão. E os resultados aí vão acontecer quando você fizer ação. Porque se você ficar só pensando, avaliando, né, e não colocar em prática, esquece. É igual andar de bicicleta. Andar de bicicleta é legal. Agora, ficar estudando andar de bicicleta, né, faz sentido isso para você? Né? Não faz muito sentido. Tá ok? Então coloca aqui pra gente o que você pensa sobre esse assunto, o que você entende, eu quero te conhecer, eu quero saber o que você está pensando, né, pra gente poder debater, pra gente poder realizar cada vez mais aí ação para você, tá ok? Lembrando que sempre tem os nossos conteúdos, a gente tem um e-book de gestão do tempo, onde vai te ajudar a entender todo o contexto do que você tem que fazer com melhoria do teu tempo, né, se tornando cada vez mais produtivo. A gente tem um workshop onde você, né, se você está pensando em empreender, se você quer dar uma reciclada em empreender, aí você já empreende, entra lá que tem um workshop bem legal, a gente fala, né, de 3 pontos bem legais, a gente fala de empreendedorismo, a importância do empreendedorismo, a gente fala de perfil empreendedor, que é possível sim se desenvolver, e a gente fala de negócio, né, o que precisa ter um negócio para você começar, para você entender como fazer o jogo de forma correta. Tá ok? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui pra gente, porque eu quero te conhecer, é muito legal te conhecer. Eu gosto muito de conhecer as pessoas, eu gosto muito de entender a vida das pessoas. Então deixa aqui pra gente que tá bem legal esse nosso bate-papo e eu vou curtir cada vez mais, tá ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, é muito legal poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Então queria agradecer vocês mais uma vez aqui pela sua atenção, pela sua, né, parceria de sempre aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!